Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje sendo a melhor manhã de nossas vidas, eu recebo que o Senhor tem uma palavra toda especial para a tua amada igreja, essa igreja abençoada, escolhida, predestinada e mais que vencedora. Eu declaro, Deus, que temos a mente de Cristo em nós, a sabedoria predestinada que o Senhor nos deu de antemão, em nome do Senhor Jesus. Sabedoria essa que nos capacita a compreender, a entender a palavra de hoje. Digam assim todos: eu ativo a mente de Cristo em minha vida. Eu tenho a sabedoria predestinada, dada por Deus, para compreender a palavra dEle, todo o bem dEle para a minha vida. Eu amo a tua graça, Senhor. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Graças a Deus. Recebo a mente de Cristo ativada em todos vocês. A sabedoria predestinada para compreender a palavra de hoje, que tem por título, anote, você também que me acompanha pela internet: o bom pastor e o mercenário é a glória de hoje. O bom pastor e o mercenário. Anote aí no seu caderninho de anotações. E vamos à evidência central, que vamos estar meditando nesse assunto, que está em João, capítulo 10, verso 1. João 10, 1. Então aqui, nessa história que nós vamos ler, nessa parábola, a gente vai entender acerca do bom pastor, Jesus, que cuida das ovelhas e zela o tempo todo por ela. E também, esse bom pastor, Jesus, vai estar citando nessa parábola, nesse capítulo 10, a partir do verso 1, sobre o pastor enviado por Deus e o mercenário. O mercenário é aquele que é dito aqui na parábola por Jesus como ladrão. Por que ladrão? Porque nele não está a verdade. No mercenário não está a palavra do reino de Deus. No mercenário não está a pregação de uma vida espiritual. Ele não ensina as coisas espirituais para o crescimento da ovelha. Ele passa para ela as coisas objetuais, físicas, como a gente tem visto lá fora. É só você ligar a televisão que você percebe isso. Lugares, assim como existem falsos pastores, existem também lugares com nome de igreja que não é igreja. E você percebe isso pela internet, pelos vídeos que as pessoas repassam umas para as outras, na televisão. Coisas que você olha assim e que você fica: meu Deus, como pode ter gente nesse lugar, tanta gente nesse lugar, para isso, para um absurdo desse, para essas mentiras, para tanta besteira que esse pastor está pregando, em nome de Deus. Um monte de vassoura no meio da igreja, e ele distribuindo aquilo, vendendo aquilo, passando o envelope, e aí dizendo: se você cumprir, se você fizer o sacrifício, aí sim Deus vai te abençoar. E outras situações mais absurdas que a gente vê. Pessoas dentro da igreja vestidas
com pano de saco, pessoas passando por vale de sal, pessoas tocando em manto, acreditando que ali vai estar a sua felicidade, a sua cura, a transformação do filho, do marido, coisas absurdas. O mercenário não está nem aí com o crescimento da ovelha. Já o pastor, segundo o coração de Deus, ele apacenta com amor, assim como Jesus. Ele ensina a vida espiritual como Jesus ensinava. Jesus é o bom pastor. E o pastor, segundo o coração de Deus, passa por Jesus. E ensina o que Jesus ensinava. Ele quer ver o crescimento do rebanho. Ele quer ver aquela pessoa evoluindo espiritualmente. Para o sistema, quanto mais o povo for analfabeto das coisas de Deus, melhor. Para enganar, para tirar a lã. Existe aí fora um comércio da fé. Abençoados. Um comércio da fé. Um supermercado da fé. Em nome de Deus. E tudo conforme o gosto do freguês. Tem de tudo no supermercado da fé. Tem vassoura, tem arroz, tem feijão do milagre. Você deve ter visto na TV. E você fica assim, meu Deus, como é que tem tanta gente para isso? Quando uma pessoa não tem revelação da graça, a revelação do Evangelho, ela fica na mão de homens como esses. Ela fica na mão de mercenários. Você, há um tempo atrás, em anos antes, você estava na mão de mercenários. Financeiramente, você fez absurdos, porque não havia entendimento em você. Você deu muito Isaac. Abraão deu Isaac, mas Deus não quis. Deus devolveu Isaac. As igrejas do sistema deveriam fazer isso. Está aqui, pastor, o meu Isaac. Se é para viver conforme a Bíblia, Abraão apresentou Isaac, mas Deus não quis o Isaac de Abraão e devolveu. Então, se é segundo a Bíblia, atenção, pastor, quem é obreiro nos entende melhor. O ex-obreiro, o ex-pastor, nos compreende melhor naquilo que pregamos aqui em nosso ministério. Nos compreende. Se é para viver conforme a Bíblia, Abraão chegou, apresentou Isaac, e Deus não quis o Isaac dele, devolveu. Então, a pessoa chega no altar, apresenta o sacrifício, o seu cheque, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, e o que é que o pastor tem que fazer? O bispo tem que fazer? Devolver o Isaac. Amém. Aqui, pode levar de volta o seu cheque, pode levar de volta o seu carro, a chave da sua casa. Ficou provado que realmente você tem fé e confia em Deus. Pronto, conforme está aqui na Bíblia. Está devolvido. Mas eles não fazem isso. Eles ficam com tudo. Aí é fácil chegar na televisão e dizer, eu não sou o homem mais rico do Brasil. Quem falou que eu sou o homem mais rico do Brasil? Está mentindo. Eu sou o do mundo. Mas é lógico, com tanto dinheiro que recebe das pessoas, tem que ser o mais rico do mundo. Porém, as ovelhas estão pobres. Obreiro pobre. Obreiro passando necessidade, escassez. Eu lembro que no meu tempo de obreiro, eu tinha que comprar fardos e fardos de jornais. E muitas das vezes tirava até do dinheiro da condução. Eu ficava sem a minha condução para cumprir aquilo ali. Quem está começando nessas igrejas, quem está novo na fé, está com a cabeça cheia de ilusão. Aí não entende bem, não simpatiza bem com o que nós pregamos. Porque está recebendo ali, né? O primeiro amor, Jesus te ama. Mas depois dessa etapa, tem que sacrificar, e tem que pagar o preço, e o diabo, e o inferno, é tanta coisa. Então quem está há mais tempo nos compreende melhor. O quanto é sofrido viver nesse sistema religioso. A pessoa que não tem a revelação da graça, das coisas espirituais, ela fica na mão de homens. Por isso que Paulo diz que nós temos que combater o bom combate. Jesus aqui, nessa parábola, está combatendo o bom combate. Olha, eu sou o bom pastor, viu? E um pastor enviado por Deus tem que passar por mim. Ou seja, tem que ensinar para as ovelhas de Jesus o que eu ensino.
Se ele se apresenta para o rebanho de um jeito diferente, com campanhas, com corrente, com sacrifício, querendo judaizar, esse não é o pastor verdadeiro, não. É um mercenário. Tem um monte de pastor aí, levando o povo a imitar os judeus, com roupa, com coisas de Israel, com terra de Israel, e temos que ir para lá porque a bênção está lá, não está aqui. E como fica a palavra de Deus? Que aonde colocares a planta dos pés, tu és uma bênção. Então as pessoas estão se afastando das Escrituras. E nós temos que combater o bom combate, falando a verdade. E só o pastor, segundo o coração de Deus, realiza essa missão. Porque, glória a Deus, isso é sinal que você está recebendo a palavra, está compreendendo ela. O profeta Jeremias, usado por Deus, no capítulo 3, verso 15, diz isso. O pastor, segundo o coração de Deus, ele apacenta com conhecimento e inteligência. Ele é sábio. O caminho, o acesso é Deus. A ovelha não é minha, ela é do Senhor. Eu tenho que ensinar isso para vocês. E é o que nós fazemos aqui, hein? Você não é o meu rebanho. Você é a igreja amada do Senhor. É por isso que a gente se preocupa tanto aqui no sentido de você crescer espiritualmente, de você valorizar o reino de Deus. E dê graças a Deus, por Deus ter te revelado a palavra maravilhosa da sua graça, porque senão você estaria na mão dos mercenários. Você estaria lá até hoje, sendo enganado, sendo explorado. Há uma exploração religiosa aí fora, muito grande. Há muitas igrejas que se transformaram em um comércio. E é como eu falei agora há pouco, tem de tudo. Nesses pequenos vídeos que as pessoas passam umas para as outras, você percebe isso. Meu Deus, que palhaçada é essa? Que absurdo! Esse pastor deveria estar ensinando as coisas espirituais como Jesus, e ele está sapateando, está rodopiando, está caindo, está derrubando as pessoas com terno, está dando vassoura, está dando feijão, está dando azeite, está dando óleo, está dando açúcar em nome de Deus. Jesus não ensinava nada disso. Então a parábola vem mostrar essa diferença. O que é um pastor segundo o coração de Deus, enviado por Deus, e o mercenário. O mercenário só apresenta coisas físicas, objetuais. O espiritual, o segundo o coração de Deus, a graça, o evangelho o tempo todo. Amém. Ele quer que você coma a palavra de Deus o tempo todo. Que você fale com Deus o tempo todo, que você ande com Deus, como Noé andava com Deus. Amém. Que você tenha reverência a Deus, que você o ame, que você tenha tempo para Deus, que você converse com Deus, que você ponha Deus em tudo na sua vida, tudo que você estiver fazendo, Deus, o serviço angelical, como diz o Salmo 91, recebo a tua grandeza, Senhor, a tua soberania, dando ordem aos anjos para que ministrem ao meu favor. Então esse é o pastor enviado por Deus, que passa pelo bom pastor que é Jesus. Amém. Amém. Quem entendeu o que eu falei até agora? Até aqui, diga graças a Deus. Então você já entendeu tudo que a gente vai ler aqui no capítulo 10. Você já tem uma noção nítida do que a gente vai aprender aqui. Graças a Deus pela mente de Cristo que nós possuímos. Pastor Sandro, mas esse assunto hoje, por quê? Eu estava pensando isso quando Deus me deu esse tema. Mas por quê, meu Deus? É porque tem muitas pessoas que estão te ouvindo pela internet. E que estão sem a revelação do evangelho, das coisas espirituais. E estão na mão dos homens. Está sofrendo. Essa minha ovelha está machucada. Está cheia de palavras de condenação, de medo. Porque o sistema põe medo. E eu vou te vomitar-te. E você é um caído. E você perdeu a unção. E é um derrotado. E usa o livro do Apocalipse para colocar medo nas pessoas. Então tem muita ovelha do Senhor que está sofrendo, que está machucada. E que precisa tomar conhecimento do Evangelho da Graça. Da palavra que nós recebemos aqui. E essa palavra também é importante para você que está aqui, para que você valorize
essa pérola preciosa. Valorize ainda mais. É importante para quem está me ouvindo e é importante também para você que está aqui. Amém? Diga, eu recebo esse entendimento. Abençoados, Deus tirou da contaminação religiosa. Você estava contaminado, cheio de crenças. Você acreditava no tarô, no signo. Você acompanhava o seu signo. Ah, pastor, ainda acompanho. Eu sou Áries. Pastor, eu não te conto nada, menino. Conta. Olha, Áries, estava falando semana passada que vai acontecer um período difícil no mês agora que vem. Por quê? Porque Áries, pastor, está sofrendo muita inveja. E eu tenho percebido, pastor, porque eu pedi para minha vizinha, a Tonha, me benzer, o pinhão roxo ficou branco. Você ainda está nessa, abençoado. Mas a carne fala, viu? Olha, o jornal aberto está mostrando os signos. Olha lá o teu, ó, Leão. Leão. Semana boa, viu? Prosperidade a caminho. Aí você, opa, deixa eu ver o resto. Carne. Carne é curiosa. Então você foi livrado das contaminações da religião. Porque religião não é só a igreja da esquina de Campanhas e Correntes e Fogueira Santa, não. É tudo aquilo que te leva a viver uma crença fora de Deus. E Deus tirou dessas contaminações de tarô, carta, búzios, espiritismo. Ai, pastor, eu gostava tanto disso. De ir na casa de Mãe Joana. Mas eu gostava de ir na casa de Mãe Joana. Então você deve valorizar o livramento que Deus trouxe para você. De tudo isso, abençoado. Te livrou da Mãe Joana, te livrou das campanhas, da corrente, e te apresentou o caminho da justiça. A graça de Deus. Te apresentou o caminho da justiça, a graça de Deus para você. Em nome de Jesus, valorize isso. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Anote para você ler em casa. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao verso 21. Uma vez que Deus te apresentou o caminho da justiça, não volte para a lama, não volte para as trevas, não volte para o velho homem, não volte para a carnalidade, não volte para a feitiçaria, não volte para os falsos pastores, não volte para o caminho errado, permaneça na graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Então o motivo desse assunto hoje é a vontade do Supremo Deus que nós estejamos mais firmes e que a gente venha, de fato, de verdade, ganhar almas para a graça de Deus. Porque esse sistema diz, o sistema religioso diz, nós estamos ganhando almas para Jesus, para depois matar. Espiritualmente, depois eles matam aquela alma. Porque no princípio Jesus te ama, e depois condenação, maldição hereditária, e o diabo, e o inferno, e o apocalipse, e o Armagedon, cuidado obreiro, cuidado, cuidado! E a pessoa fica aterrorizada com tudo aquilo. E tem gente caída aqui, e tem gente perdendo a unção, e o inferno, muito obreiro já perdeu a salvação. E vai. No começo é flores, elogio, depois fardo pesado. Fardo pesado. Por isso que o Deus Supremo, o Soberano, quer esse assunto hoje em nosso meio, para socorrer esses filhos, essas ovelhas que estão sendo enganadas em nome de Deus. Ensinamentos que têm aparência de coisa boa, que têm aparência de ser evangelho e não é. Não é evangelho. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 7, e diz, olha, tem um outro evangelho aí que não é evangelho, e sim alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós vamos chegar lá. Eu vou repetir uma vez mais isso, para ficar bem registrado esse ponto. Alguns que vos perturbam. É por isso que tem tanta gente perturbada por aí, que vê diabo em tudo, demônio em tudo. Pessoas que não têm sossego, não têm tranquilidade,
que acha que a sombra também é um demônio. Ela briga até com a sombra. Coisa assim, absurda. Demônio no filho, demônio no marido, demônio no emprego, patrão também é um endemoniado, e ela fica ungindo tudo. Isso não é vida, isso não é ter vida e paz. Vida e paz a gente tem quando conhece a graça. E entende que existe só um Deus, só um Criador, e Ele está no controle de tudo. E controla a sua vida. Eu não preciso estar aqui controlando a sua vida, porque existe o Espírito Santo para te controlar. Amém. O Espírito Santo para te controlar. Tem pastor que fica policiando a vida da pessoa, controlando. Aqui nós não precisamos disso. Você não precisa passar um relatório da sua vida para mim. Aqui a gente não toma de conta da sua vida. Eu não fico 24 horas no seu pé, porque eu sei que existe o Espírito Santo para cuidar de você. E Ele cuida, hein? Ele conversa, Ele puxa a orelha, Ele fala, ó, se tu passar o sinal vai sofrer, hein? Vai mesmo? Então, quem planta colhe. E você já provou disso, você passou o sinal vermelho, levou na cara, e levou bem levado. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. De Deus não se zomba. Você já teve a experiência. E agora você já sabe. Opa, não passo de novo não. Porque eu sei que eu vou sofrer, vou chorar. Vai doer, porque doeu da outra vez. Doeu da outra vez. Eu me machuquei da outra vez. Eu fiquei ferido. Eu fiquei semanas deprimido. Então não vou mais não fazer isso não. Existe um Deus que cuida. Controla você. Eu não preciso de uma carteirinha, eu não preciso ficar ligando para você todo dia para fazer esse controle. O Espírito Santo faz. Amém. E como faz. Então, essa é a moral do que nós vamos aprender aqui. Vamos à leitura? Em nome de Jesus? Em verdade vos digo. João capítulo 10, verso 1. O que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, pula, esse é ladrão e salteador. Ou seja, esse é o falso servo de quem? De Deus. Ele está dentro do aprisco, assim como o pastor, segundo o coração de Deus. Ambos cuidam de ovelhas. Só que um entra pela porta. O pastor que entra pela porta é aquele que entra ensinando o reino de Deus. Já o outro, que é tido por ladrão por Jesus, esse não entra pela porta. Ele não fala coisas espirituais. O negócio dele é outro. É ganho financeiro. Ele distorce a palavra. Ele coloca naquilo que é espiritual situação financeira. Sempre situação financeira para campanhas e sacrifícios dentro da igreja. Ele direciona tudo para campanhas e sacrifícios. E a gente vê isso de baseada na televisão também. Pastor pegando a palavra, uma palavra espiritual, e transformando ela em campanha, em sacrifícios, direcionando aquilo. A ovelha para ele é fonte de lucro. E tem pastor que quando não vê o crescimento acontecendo financeiramente dentro da igreja, ele fica nervoso. O mercenário, o que é ladrão, o falso pastor, ele fica nervoso. Porque para ele a ovelha é fonte de lucro. Tem que ter um lucro. E tem muitos pastores sinceros sendo liderados por mercenários. Eu já fiz parte do sistema. Enquanto eu não estava no púlpito, o meu pensamento era pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Quando eu entrei mesmo e passei a estar no púlpito do sistema, eu vi uma outra coisa. Mas enquanto eu era membro, obreiro, eu estava naquele primeiro amor. Eu não tinha conhecimento do que estava por trás das cortinas. Quando eu passo para o lado de lá, eu vejo uma outra coisa. Uma liderança cobrando, mas uma cobrança financeira, não era uma cobrança de dedicação para ensinar o espiritual para o rebanho. Era uma cobrança financeira. Todo final de mês existe uma cobrança. Até mesmo em algumas igrejas que na fachada tem um nome de graça.
Tem certos bispos que pregam a graça que também cobra. Eu conheci alguns aqui em São Paulo. Ele cobra crescimento financeiro. Esse não é o pastor que passa pelo bom pastor Jesus, porque o pastor que passa pelo bom pastor Jesus não faz cobrança financeira. O alvo dele é o crescimento espiritual do rebanho. E, glória a Deus. É o crescimento espiritual do rebanho. Pastor, você que está sendo liderado por mim, como é que está a amada do Senhor? Como é que está o rebanho? Está feliz? Tão contente com a palavra? Graças a Deus. As demais coisas Deus acrescenta. Eu tenho aqui o pastor Heraldo. Eu nunca fiz cobrança financeira para ele, porque a nossa igreja não tem esse hábito ruim, essa erva daninha do sistema religioso. Aqui a nossa meta é passar pelo bom pastor, ensinando o espiritual como o bom pastor Jesus ensinou o espiritual. Aqui você faz tudo por amor, nós não cobramos nada, nós ensinamos, mostramos, se você planta, você colhe. Deus vai honrar a sua vida. E ponto. Quem fez, amém. Quem não fez, Deus vai tratando, Deus vai conversando, Deus vai mostrando, filho, faz, obedece, vai dar certo. E é assim. Não há aquele constrangimento. Você que não pegou, é um derrotado. Tem um diabo segurando você no banco. Nós não fazemos isso. Isso é coisa de mercenário. Mercenário é que faz isso. Por isso, eu repito uma vez mais, valorize a igreja que você tem. Porque nós agimos aqui com toda parcimônia com vocês. Na hora de pregar, na hora de louvar, na hora de trazer a palavra. Nós não pregamos aqui a palavra de qualquer jeito. Eu abro no meio e pum, é isso que eu vou dar. Nós pedimos a Deus, Deus, me orienta, me capacita, ensina para o meu espírito a tua vontade, para que eu passe a tua vontade para a tua amada igreja, para o teu povo, para o teu rebanho. É assim que nós agimos aqui. Eu não trago uma palavra de qualquer jeito para vocês. Eu medito antes. Deus, ensina para o meu espírito a tua vontade. Porque eu também sou ovelha, eu quero ser alimentado por ti. Eu quero crescer no amor e na tua graça. Então aqui nós já temos uma rápida compreensão do falso pastor, do mercenário, que muitos consideram, naquilo que ele prega como algo espiritual. Muita gente, se tem muita gente, Deus está ali. Partida do Corinthians e Palmeiras também tem muita gente. E aí? Me responde agora. Então lá é o paraíso, meu filho. Lá é o céu. O Maracanã, no período da Copa, Deus desce ali. Porque se quantidade é sinônimo que Deus está ali, então Maracanã, na próxima Copa, o paraíso está lá. Declaro todos com a mente de Cristo. Pastor, eu não tinha pensado dessa maneira. Eu declaro você pensando. Você que me ouve agora. E é como eu falei agora há pouco. Paulo alerta, cuidado, hein? Tem alguns que ensinam um evangelho que não é evangelho. Parece ser palavra de Deus, mas não é. Está misturada ali. Olha, Jesus te ama. Deus vai fazer um bem na tua vida. Você quer mudar de vida? Só tem uma maneira. Quando você sacrificar tudo que você tem, Deus vai te honrar. Amém, pessoal? Olha a mistura. Deus com o dedo do homem. A pessoa, me dá logo esse envelope aqui. Porque eu preciso ficar curado do câncer. Eu preciso que o meu filho saia da cocaína. Eu preciso ter uma empresa. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Porque eles põem ilusão na cabeça das pessoas. Isso, sonhe tendo uma casa, isso, um apartamento, um prédio, sendo o dono da empresa, isso. Agora abre os seus olhos. Quem aqui quer tomar posse? Então pega o envelope. Quando você pegar o envelope, Deus vai te abençoar. Faz aí, dá seu tudo. Então em Gálatas capítulo 1, uma vez mais, repito, do verso 6 ao 7, Paulo diz, ele alerta,
admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, e sim alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então existe lá fora um outro evangelho que não é evangelho, tem cara de evangelho. Você que me ouve agora, você que acompanha essa transmissão, se você está numa igreja e tem coisas que se falam ali e que acontece nesse lugar e que deixa você perturbado, então você está no outro evangelho que diz Paulo em Gálatas, que traz perturbação. Se você está num ambiente e que as coisas que são ditas lá, que acontece lá, deixa você perturbado, ao ponto de você achar que tem demônio em tudo, até na sopa, no travesseiro do seu marido, você está no outro evangelho que Paulo diz que causa perturbação. Por quê? O verdadeiro evangelho, Paulo diz, não traz perturbação, e sim vida espiritual, paz, vida tranquila, como a vida tranquila que vocês têm aqui. Vocês não têm medo de macumba, de olho grande, de inveja, de diabo, de demônio, porque vocês receberam a revelação da graça de Deus, que todo mal foi destruído, Hebreus 2,14. Há uma paz em você. O teu problema é outro. É a carne. É vencer a luta do dia a dia que essa carne coloca. Ela quer que você tenha raiva de um, ódio do outro. Ela cisma. E quando cisma, fica ranzinza. Fica invocada. Eu acho que o fulano não gosta de mim mais. Eu acho que o fulano não é mais meu amigo. Eu acho que aquela pessoa não presta. O fulano está me perseguindo. Pode até estar. De repente nem está. Mas se estiver, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quem tem a revelação do Evangelho, caminha na senda da vida. Ele está em paz, ele está reinando em vida. Porque ele sabe que tem anjos com ele. Não há mais aquela tormenta, aquela perturbação. Eu tenho que amarrar, eu tenho que repreender. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. E quanto mais você amarrava, mais perturbado você ficava no passado. Agora há uma paz em você. Graças a Deus pelo Evangelho na sua vida, em nome de Jesus. Seguindo, João capítulo 10, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que entra pela porta é o pastor que ensina o reino de Deus, que alimenta as ovelhas com a palavra espiritual de verdade, que cuida, que passa discernimento. Você tem discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é para você e aquilo que não é para nós. Quando você tem um pastor, segundo o coração de Deus, o que passa pela porta, que ensina o Evangelho, você tem discernimento do que é bom para nós e discernimento daquilo que não é bom para nós. Por isso que não há necessidade do pastor santo estar 24 horas perto de você. Você pode ligar a televisão e você não se contamina. Você já sabe. Isso não serve para mim. Isso é lei. Isso é maldição. Isso é pregação de homens. Isso é palavra de homem. Isso é coisa de homem. Jesus nunca ensinou isso. O Evangelho preparou a minha vida para entender isso. Eu tenho a mente de Cristo. Eu compreendo. Esse pastor na televisão está enganando as pessoas. É um líder que cuida de ovelhas. E que para Jesus, ele tem um outro nome. Nós não estamos aqui com essa pregação para depois sair metralhando, julgando pessoas. Esse é falso pastor, esse é lobo, esse é joio. Nunca. Jesus não fazia isso, não faça você. E se Jesus fez, ele era Jesus. Nós não somos Jesus. Jesus conhecia as mentes, a mente das pessoas. Quando ele conversou com a mulher samaritana, ele sabia tudo que tinha acontecido na vida dela. Sabia ou não sabia? Eu conheço você. Mas como?
Eu não te conto. É que ninguém contou para mim, não. Eu conheço a mente das pessoas. Porque eu sou a expressão do amor de Deus. Eu vim de Deus, eu nasci de Deus. Eu conheço. Eu conheço a tua dor, o teu sofrimento. Eu sei tudo que você está passando. Então Jesus conhecia a mente das pessoas. Ele tinha um entendimento. Então, o pastor que entra pela porta, ele ensina o reino de Deus. Voltando aqui às considerações. Amém? Ele ensina o reino de Deus. Ele não quer fama para ele. Ele não quer se colocar como dono do rebanho. Ele leva a ovelha para Deus. Ele ensina a importância. Olha, você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é dele. Eu estou aqui apenas cuidando aquilo que ele me confiou. Administrando aquilo que ele me confiou. E eu recebo você firme no pastor Jesus. O bom pastor. Amém? Está difícil? Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu orei pela minha cura, mas pedi mesmo. Mas ainda estou sentindo dor, Senhor. Mas não tem problema. Eis-me aqui. Eu vou continuar te louvando e esperando em ti. Vou continuar perseverando. Eu pedi pelo meu filho, para ele mudar, para ele deixar de ser essa pessoa de coração duro. Eu orei pelo meu filho, para largar os vícios. Mas até agora, Senhor, eu não tive resposta. Mas eis-me aqui. Eu não vou deixar a tua palavra por causa disso. Eu não vou me separar da tua palavra por causa disso. Eis-me aqui. Eu não vou deixar o meu casamento com Jesus. É como o pastor Heraldo pregou aqui na quarta-feira. Existe um casamento. E você não pode se separar desse casamento porque Deus não te deu a resposta de algo. Mas eu orei tanto para que esse familiar não morresse, Deus. E o Senhor permitiu. Mas eis-me aqui assim mesmo. Eu vou continuar te glorificando e te louvando. Eu pedi. Mas o fulano morreu. Mas eu vou continuar aqui. Eu não vou me separar do Senhor. Eu não vou quebrar a aliança do casamento. Efésios capítulo 5. Então, quarta-feira aqui, o pastor Heraldo ministrou uma palavra maravilhosa. E eu estou aproveitando o que ele trouxe quarta-feira aqui e passando um pouquinho para vocês. Continue no casamento. Eu pedi tanto para não perder esse emprego. Eu pedi tanto a ti, Senhor. E me mandaram embora. Mas não tem problema. Eis-me aqui. Eu orei. Eu pedi tanto ao Senhor para não perder o meu casamento. Mas o fulano foi embora. E eu te pedi, Senhor. Mas eis-me aqui, assim mesmo. Com as minhas honras devidas a ti. Eu não vou me separar da tua palavra. Porque o fulano foi embora, abandonou o casamento. Eu vou continuar te servindo. Isso é andar com Deus, sabia? Isso é manter de pé o casamento com o bom pastor Jesus. Tem muita gente se separando. Ah, eu pedi um emprego, o emprego não veio. Eu abandonei a igreja, abandonei palavra, não congrego, não quero saber de mais nada. Se separou por causa disso? Misericórdia, que vergonha. Que vergonha. Tem pessoas que querem que Deus logo responda. Tem pessoas que querem que Deus seja na sua vida igual o celular, que você clica, a tela já abre. E se aquele celular, a tela não abre logo, para você já não presta. Assim é Deus na boca de muita gente. Deus não é um celular. O celular, você clica e já abre logo a tela, né? Tem gente que está comparando Deus a um celular. Deus não é celular para você clicar e já abrir a tela. Existe um tempo. Eclesiastes. O livro de Eclesiastes explica isso, capítulo 3. Há tempo para tudo. Tenha paciência com Deus, em nome de Jesus. É isso que um pastor segundo o coração de Deus, que passa pelo bom pastor Jesus, ensina para o rebanho. Ter paciência com Deus, saber esperar e se manter no amor. Não se separe dele.
Continue casado com Jesus. Continue casado. Afinal, todos nós aqui somos a esposa de Cristo. Eu e você. Que é isso, pastor? Eu sou homem, eu não sou esposa de Jesus, não. Não é segundo a carne, é segundo o Espírito. Todos nós aqui estamos casados com Jesus. Ele falou, olha, antes de ir à cruz, por agora eu sou noivo. Enquanto eles estão com o noivo, ninguém aqui vai jejuar. Ninguém aqui vai viver uma vida de luto. Já antes da cruz, hein? Só para você entender um pouquinho a coisa. Ele falou, porque ele foi interrogado pelos discípulos de João Batista, aquele que batizava na água, e que praticava jejum e outras coisas mais. Mas como é que pode? Os teus discípulos não jejuam e os nossos praticam o jejum. Enquanto estiver com o noivo, não tem que fazer nada disso. E depois que eu virar marido, aí é que vai ficar bom mesmo a coisa. É que não vai fazer mesmo. Quanta besteira, quanto sacrifício inútil que Deus não quis, que Deus não pediu e a gente fez por causa do homem. Você praticou tanto jejum, sem saber que naquele momento você estava celebrando um luto. Jejum é para a carne ou para o espírito? Para a carne. Você ali se sacrificando. Faça o jejum, porque o jejum vai trazer a bênção, vai trazer a cura, e vai te prosperar, e vai fazer isso e aquilo. Aonde está na Bíblia isso? Quanta besteira a gente fez em nome de Deus. Hoje, os nossos olhos estão iluminados. Amém? Eu não quero passar do horário, eu vou ler mais um pouco. Eu percebo que esse tema vai ter duas partes. Então, para que eu não passe do horário, a gente vai ler mais um pouco, e a gente vai pausar. Na próxima semana, no próximo domingo, a gente dá continuação, amém? Então a gente vai ler mais um pouquinho, e vamos agora ao verso 2 novamente. João capítulo 10, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Que maravilha. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Que maravilha, né? Reconhece a voz. O pastor que entra pela porta, que ensina o reino de Deus, mesmo de verdade, as ovelhas reconhecem ele pela voz. Ele é reconhecido pelas palavras, pelas verdades, pelo alimento que ele diz que ele dá para a ovelha. Palavras que nem sempre são doces. Nem sempre, atenção igreja, nem sempre as palavras do pastor segundo o coração de Deus, que passa pela porta, que prega o reino de Deus, nem sempre serão palavras doces, mas verdadeiras. Mas não serão doces, mas é verdadeira. Mas nem sempre serão doces, mas verdadeiras serão. Mas nem sempre serão doces. Às vezes o pastor tem que exortar. Senão você não sai do pensamento ruim. Você não sai do pensamento da carne. Você não sai do egoísmo. Você não sai da desobediência. Você não sai do adultério, da prostituição. Você não sai do vício. Você não sai da revolta, da impaciência, da preocupação. Acalma o teu coração. Enquanto você está aqui, tem anjo ministrando a teu favor, cuidando dessa situação que durante a semana tentou roubar tua paz. É aquela bendita conta, pastor. Ela me perturba noite e dia. Então, enquanto você está aqui, sossega, confia. Coloca a tua vida na palavra. Faz como Noé, anda com Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu estou aqui para viver para Ti.
E Noé foi livrado do dilúvio, porque andava com Deus. Isso dá uma mensagem linda, pastor Heraldo. Noé andava com Deus. Temos que andar com Deus também. Temos que andar com Deus também. Então o pastor que prega o reino de Deus, o que passa pela porta, exorta também. Como Jesus exortava. Sempre exortou. Jesus sempre exortou, gente. Até os fariseus também levava. Os discípulos. Foi Pedro que foi cortar a orelha do outro? Foi? Que isso, meu filho? Espera aí. Anula essa carne, abençoado. Quando você se vinga, você não vê a justiça de Deus. Eu quero ver a justiça do meu Pai. Deixa as coisas. Eu entreguei na mão dele. Eu quero ver a manifestação do poder de Deus na minha vida. Não queira você fazer vingança nas situações. Deixe que Deus faça vingança por você, justiça por você. É o que diz o Salmo 91. Então fique quieto. Eu vou esperar a justiça do meu Deus nessa situação. A vontade que a minha carne tem, pelo nervoso que está aqui por dentro, pastor, é de avançar e de brigar e dizer tanta coisa. Me receba em domínio próprio, em nome de Jesus. Controla, Senhor, essa minha carne. Porque depois que a palavra sai da boca, não dá para pegar de volta e pode ficar pior ainda mais a situação do que já está. Acalma meu coração, Senhor. Eu estou todo agitado por dentro. Estou nervoso, estou nervosa. Me dá domínio próprio, Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Você está sendo ensinado por alguém que está passando pela porta, que é Jesus. Amém? O cajado, literalmente falando, aquele físico, ele tem uma ponta. Coloca aí, filha, no telão. Na ponta tem um gancho, justamente para pegar a ovelha. Vem para cá, ovelhinha. Serve também para disciplinar, corrigir. Olha, tá vendo? Esse rapaz parece o pastor Heraldo, né? É ele? É não. Tá vendo, ó, o cajado para que serve? Às vezes a ovelha, ela quer ir para o lado errado. Tem um abismo. Então o que faz o pastor? O cajado serve para disciplinar. Vem para cá, sai daí. Aqui vai ser melhor para você. Vai passando aí, filha. Ó, tá vendo? Ó? Serve para socorrer. Ó. Aqui, ó, com esse gancho, ele vai pegar a ovelha. Está em perigo. Serve também para proteger e livrar a ovelha do perigo. É o que a palavra faz na sua vida. Pode ir passando. Olha lá, ó, pastor Heraldo de novo. Estou desconfiado que ele tem uma fazenda. Está dando língua. Olha, essa daí está feliz da vida, porque está na graça de Deus. Louve ao Senhor, amém? Essa daqui eu estou reinando em vida, eu conheci o Evangelho. É a ovelha, é o Orlando, né? Que maravilha, é verdade. Então, literalmente falando, o cajado tem esse sentido de disciplina, de correção. E é o que faz o pastor que passa pela porta, Jesus. Vamos ler mais um pouquinho, para a gente finalizar essa primeira parte. João 10, verso 5 agora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aí no verso 7, que a gente vai prosseguir na próxima reunião, Jesus repete novamente, com um pouco mais de detalhe, para que os seus ouvintes compreendessem o significado da parábola. Que ele estava ali citando ele, e citando também pastores que iriam passar por ele e fazer o bem que ele faz,
e fez, e faz até hoje, e que outros também iriam estar no aprisco, que porém não era um pastor segundo o coração de Deus, e sim um mercenário. Você que está com a revelação da graça, você não segue a voz do estranho. Você não segue mais. Pode ligar 600 vezes para a casa da Dona Divina. Olha, vem aqui, queridinho, ovelhinha amada. Olha, nós amamos muito você. Tem uma campanha maravilhosa. Nós separamos um cantinho. Tem um óleo ungido, o cajado da consagração, da bênção total. Vem aqui pegar, nós separamos para você. E o envelopinho também. Mas pode ligar 600 vezes para a casa dela. Não adianta. Nananina não vai. Porque essa ovelha recebeu o ensinamento espiritual do pastor que passou pela porta do bom pastor Jesus. Está dando para você entender, abençoado? Então ela não segue o estranho. Mas infelizmente ainda há muitas ovelhas lá fora que ainda não receberam a revelação da graça, das coisas espirituais e que está na mão do estranho, do mercenário. Por isso que a gente tem que combater o bom combate, pregando a graça de Deus a todo momento. Eu faço aqui e depois você lá fora sai espalhando esse ensino, compartilhando, evangelizando, abençoado. Vamos usar a internet, vamos usar o celular. Você usa a internet para tanta coisa, vamos usar para o reino de Deus também. Vamos divulgar a graça de Deus. Vamos multiplicar essa semente no coração das pessoas, porque infelizmente ainda há muitas pessoas que estão com a sua vida no ensino do estranho, do falso servo de Deus, do ensino do homem, fazendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo alerta, muitos estão nos últimos tempos, nos nossos dias, se apostatando da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, lugares que fala mais do diabo do que de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores, pessoas pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é espírito voando com o microfone na mão, que isso não existe. É espírito da coisa, mensagem, ensino. Que o objetivo principal é a lã da ovelha. Ele não está preocupado com o bem-estar do rebanho. Se você vai evoluir espiritualmente ou não, crescer, ele não quer saber. O mercenário não está nem aí para isso. Ele quer saber se você vai participar da campanha, do sacrifício, se você vai dar seu tudo, e tudo aquilo que você já conhece. Então essa é a primeira parte. Domingo que vem teremos a parte 2, e a gente vai crescer ainda mais nesse assunto. O bom pastor e o mercenário. Tenham todos a melhor semana da sua vida, como eu sempre tenho declarado e vou continuar declarando. Anjos ministrando a teu favor, porque tem anjos contigo. E que você seja bem-aventurado por onde quer que você ande. Você é uma bênção de Deus ambulante nesse mundo. Porque Deus está dentro de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Louve a Ele. Propriedade exclusiva de Deus. E bom dia a todos. Até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé
sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.